Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, um programa semanal que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Essa semana a gente vai receber o nosso convidado Beto Albuquerque. Beto Albuquerque é do PSB, foi candidato a vice-presidente nas eleições de 2014 com Marina Silva, após a morte de Eduardo Campos. Beto Albuquerque foi deputado federal por 4 mandatos. Beto, seja muito bem-vindo. Eu queria que você fizesse suas apresentações iniciais para que a gente começasse a desenvolver um bate-papo gostoso, para que as pessoas pudessem conhecê-lo melhor. Bom, primeiro é uma satisfação estar aqui no Painel da Cidadania, ao teu lado, né, e certamente com a qualificada audiência que procura também encontrar nos debates, nas discussões, algum nível de aprendizado e de inserção. Então é super bacana estar aqui, né? Eu comecei muito cedo, né? Sou filho de família pobre, meu pai foi mecânico e eu acabei herdando do meu pai essa profissão lá atrás, que foi a forma que eu tive de pagar minha faculdade, né? À época, nos anos 76, 80, nessa década, as universidades federais eram universidades, por exemplo, que não tinham cursos à noite. Exato. Né? Então, o pobre, para estar numa universidade federal lá nos idos de 80, ele tinha que ser guarda noturno, entendeu? Ele tinha que trabalhar de noite e estudar de dia, né? Felizmente, essa cultura mudou e hoje os mais pobres têm acesso também ao ensino público. Mas não era o meu caso, porque além de não ter universidade na região, eu morava e nasci, morei e me formei em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. As federais funcionavam mais no sul e no centro do estado, em Porto Alegre. Fiz minha faculdade trabalhando como mecânico, né, e graças a Deus me formei em Direito em 1990. Mas antes eu fui um militante do movimento de Justiça e Direitos Humanos, fui um militante da defesa do consumidor lá quando o plano Sarney fez água, né? Todo mundo ficou com o pincel na mão, os preços subiam da noite para o dia, as pessoas aplicavam dinheiro no overnight, né, da noite. Quer dizer, a gente viveu aquele momento e ali, quando acabou os fiscais do Sarney, a sociedade teve que se organizar. E nós, na cidade de Passo Fundo, formamos uma associação para, de fato, fazer a defesa do consumidor e não apenas repetir um dogma eleitoreiro daquela época. Então, a universidade foi a porta de entrada no partido. Eu estou há 32 anos no PSB, é meu único partido. Fui presidente do DCE, da Universidade de Passo Fundo, do Diretório Acadêmico da América Latina Livre, quando eu fazia História, e do DCE quando eu concluí a Faculdade de Direito. E logo depois da conclusão da faculdade, no mesmo ano, eu me elegi a primeira vez deputado estadual. Né? E desde lá eu acabei fazendo 24 anos de mandatos consecutivos, 8. Foi em 1990? 90 eu iniciei como deputado estadual até 98, e 99 até 2014 eu fui deputado federal. No meio disso fui 2 vezes secretário de Estado de Infraestrutura, Transporte, foi uma experiência... A pedido do governador Olívio Dutra. Olívio Dutra, inicialmente, e o mais recente foi no governo Tarso Genro, onde eu fiquei 2 anos na Secretaria de Infraestrutura. Então, vamos aprendendo muito nesses desafios. Sim. E eu acho que o político ele tem que conhecer os 2 lados do balcão. Ele não pode ser só oposição e ficar só falando fácil, ele tem que ser governo para ver tudo que ele falou, se ele consegue fazer quando está no governo. E eu tive assim, eu tive uma derrota muito grande, mas que serviu também para um grande desafio, 8 anos atrás, quando eu perdi um filho com 19 anos para a leucemia, que é uma doença que às vezes as pessoas não têm por que saber o que é, mas às vezes ela cai no chão da casa da gente, né? São 10 mil casos de leucemia que nós temos todos os anos no Brasil. Inclusive, Beto, você criou uma mobilização, né, que foi feita a semana de doação de medula.
Exatamente. Isso foi... Quando aproxima mais as pessoas, né? Muito, e esclarece, né? Porque a solidariedade, o povo brasileiro ele é solidário, mas para você ser solidário, você tem que saber sobre o que você está pretendendo ser. Então, você tem que esclarecer, né? O transplante de medula, muita gente confunde a medula óssea com a medula vertebral, e aí fica com receio, mas será que vão operar minha coluna? Não, a medula vertebral é a coluna, não tem nada a ver com a medula óssea. A medula óssea é um sangue progenitor de todo o nosso sistema imunológico. Seria como uma doação de sangue, Exatamente. Porém retirado da coluna. Você retira dos... um sangue gelatinoso que fica, ele habita os ossos da bacia, né? Mas para melhor exemplificar o telespectador, quem nunca viu um cordão umbilical? Sim, exato. O sangue que está dentro do cordão umbilical é a medula óssea, né? E esse sangue, quando adultos, ele está junto aos ossos da bacia e você pode retirar, fazer a infusão e, portanto, o transplante de medula. O Pietro tinha 19 anos, o diagnóstico foi de leucemia mieloide aguda. Eu só tive 13 meses, Rócio, entre o diagnóstico e a morte do Pietro, para correr atrás de um doador compatível. Só que 8 anos atrás, o Brasil tinha... nós tínhamos só 750 mil brasileiros cadastrados. No Rio Grande do Sul, 45 mil. Era muito difícil, né, você achar um doador nesse tipo de amostra. E hoje já existe uma identificação mais rápida? Aí eu era deputado quando a gente recebeu essa notícia, em dezembro de 2007, e logo eu vi que nem eu sabia exatamente o que era aquilo, e fui estudar rapidamente, vi que era um negócio complicado, vi que era difícil você achar alguém compatível com você, quer dizer, precisa às vezes 1 milhão de pessoas para achar um que seja geneticamente compatível com você. E aí apresentei esse projeto de lei, né, criando a Semana Nacional de Mobilização para esclarecimento, doação, cadastro e transplante de medula. E graças a Deus, né, infelizmente, o Pietro faleceu em fevereiro de 2009, imediatamente, à época, o hoje presidente Michel Temer era presidente da Câmara, colocou em votação, e essa lei entrou em vigor naquele primeiro ano. Nós já fizemos 8 rodadas nacionais de mobilização e já ultrapassamos hoje os 4,5 milhões de brasileiros cadastrados no nosso Banco Nacional. E o Redome e o Instituto Nacional do Câncer, né, muito bem trabalhados nesses anos todos, né, pelo Dr. Bouzas, lá no Rio de Janeiro, conseguiu, junto com o Ministério da Saúde, criar bancos de cordão umbilical público. Hoje nós temos 12 bancos de cordão umbilical público, e o que é mais importante, nós conseguimos, ao qualificar o nosso banco de doadores de medula, linkar o nosso banco com todos os bancos europeus, com todos os bancos americanos. Hoje, um brasileiro que se depare, como eu me deparei 8 anos atrás, com um caso de leucemia na família de um filho, ele consulta 27 milhões de possibilidades de achar um doador. Então nós somos 4,5 milhões brasileiros e depois temos europeus e americanos. Então cresceu muito o potencial de transplantes, nós estamos batendo recordes. Criamos aqui no Distrito Federal, Rócio, no Instituto de Cardiologia, que teve a coragem, né, de assumir essa luta com a gente. Nós criamos o maior, mais moderno, mais atualizado centro de transplantes de medula. Nós já estamos em 3 anos de funcionamento aqui no ICDF, com a unidade Pietro Albuquerque, e já somos a terceira unidade em número de transplantes ano no Brasil, né? Ainda essa semana fizemos um transplante de uma menina que se chama Aisha. Ela é lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul, tem 19 anos, acabou de fazer o seu transplante, né? Deus queira que tudo corra muito bem, que ela se recupere e que Deus abençoe esse doador, né? Que doou para quem ele nem sabe. Exatamente. Entende? Ele veio, fez exames, tirou lá 235 ml de medula e muito provavelmente salvará uma vida. Quer dizer, esses anônimos solidários doadores são a chave
dá vida para muitas pessoas. E como eu digo, este ano nós vamos ter 5.500 homens com leucemia e 4.500 mulheres com leucemia. Ora, nós não podemos esperar o drama aparecer para depois ajudar. Então, quem pode, vai aí no Hemocentro, 5 minutinhos, tira 5 ml de sangue do braço, dá teus dados pessoais e esses teus dados vai ficar até os teus 60 anos de idade no registro de doadores de medula para você, para sua família ou para qualquer um brasileiro ou de qualquer parte do mundo, né? Esse cadastro ele é fundamental, né, para que a gente possa checar o cadastro dos doentes com o cadastro dos doadores. Se houver compatibilidade, o SUS vai buscar esse doador, vai apurar a retirada da medula e vai fazer a infusão no paciente que nós chamamos de transplante. Verdade. Vale Beto, a pena. A gente tem observado você na mídia, teve o congresso do PSB agora, você enviou um ofício para o PSB colocando o seu nome como pré-candidato à presidência da República. O PSB tem um projeto que foi apresentado à sociedade em 2014, a princípio com Eduardo Campos e depois com Marina Silva, você sendo candidato a vice. Como é que você vê a sua apresentação como candidato a vice em 2014 e você colocar o seu nome como candidato à presidência da República agora? Olha, eu acho que essa eleição que nós vamos ter esse ano é uma eleição atípica, com muitas incertezas, muitas dúvidas, mas com uma coisa muito clara: as pessoas querem mudança. As pessoas não gostam mais dessa geleia que a política brasileira se tornou. Essa dicotomia. A dicotomia, a incoerência, o discurso fácil, o populismo. A sociedade quer um negócio novo. E não por acaso, numa eleição que tem 2 turnos, como são as eleições de governador, de prefeito e de presidente da República, desta feita nós vamos ter mais de 20 candidatos a presidente. Parecido com o que tivemos lá em 1989, onde acabou dando zebra. Entendo. Ou seja, o Collor, que era um pensamento populista de direita, entrou para o segundo turno, nem partido o cara tinha criado o partido dele às vésperas da eleição, e o Lula, né, pela esquerda, entrou com 17% para o segundo turno. Todos os grandes partidos, as grandes figuras, como Ulisses Guimarães, Mário Covas, Brizola, Paulo Maluf na época, Fife Domingues, todas as grandes figuras desses partidos maiores, Brizola, sucumbiram naquela eleição. A sociedade fez uma escolha por algo diferente. Não vou entrar no mérito da escolha, mas 2018, por razões diferentes, nós estamos vendo a mesma coisa. Então, um partido ao qual eu estou filiado há 32 anos, que tem 70 anos de história no Brasil, que vai disputar pelo menos 12 estados com candidato próprio a governador, que tem um potencial de eleger 45 deputados federais, ao redor de 6 senadores nessa eleição. Um partido como o nosso não pode se omitir de participar desse debate urgente, necessário, para mostrar as diferenças, para mostrar quais são de fato as prioridades nesse momento do Brasil, de 12 milhões de desempregados, de economia se arrastando, né? Uma crise fiscal, incompetência, corrupção, falta de caráter, safadeza. Quer dizer, num momento desse, como a gente omite participar desse debate com essa tropa toda que vai estar lá na frente das câmeras, dos debates nacionais, das entrevistas? Eu acho que é um retrocesso, por isso eu me dispus. Inclusive você falou para o valor econômico que seria um retrocesso, seria uma burrice o PSB não apresentar um candidato agora. É o que eu penso, é um retrocesso muito grande, embora eu compreenda, né, que um partido que vai ter 12 candidatos a governadores, num Brasil que é cheio de Brasis diferentes, dentro, precisem fazer alguns arranjos políticos próprios. Agora, a candidatura presidencial não atrapalha em absolutamente nada os interesses de coligações diversas ou diferentes em cada um dos estados onde nós vamos disputar. Isso é um equívoco
daqueles que vão disputar os governos estaduais ou o governo aqui do Distrito Federal, que uma candidatura própria, natural, legítima, que tem o discurso do partido, a história do partido, possa prejudicá-lo na eleição. A omissão, ficar fora do debate, isso sim pode nos prejudicar, porque nós podemos virar um partido com várias formas de pensar, né, em cada estado e não termos um pensamento único nacional, o que seria realmente um atraso muito grande. O Eduardo deixou um legado, morreu fazendo o protagonismo por esse partido 4 anos atrás. Marina e eu depois demos sequência, ou seja, o partido tem um programa de governo que segue atual, que merece ser debatido e defendido nessa eleição. Vamos ver se em abril ainda resta um pouco de sensibilidade política, né, visão estratégica de futuro e compromisso com o povo ao nosso partido, para quem sabe ainda apresentar, se não eu, outro companheiro, né, para ser candidato a presidente. Temos que participar e nos afastar dessa geleia que está cheirando mal, gente. A geleia é fédida na política brasileira. Tem que mandar uma geração embora da política, tem que deixar a juventude chegar. E temos que discutir o que realmente nós precisamos. Hoje, eu estou vendo nas entrevistas e nisso daquilo, uma disputa, as pessoas estão atrás do seu louco. Ego, exatamente. Nós não precisamos eleger um louco, que a gente nem sabe o que ele pensa, ou quando sabe se assusta. O Brasil precisa de um líder que pacifique o nosso país, que junte o trabalhador, o empresário para retomar o desenvolvimento, o crescimento econômico, incluir esses milhões de desempregados, criar condições de economia criativa para a nossa juventude, investir na inovação, na tecnologia, dar crédito a quem precisa. Esse é o debate que ninguém está fazendo. Como também ninguém está fazendo um debate se nós vamos continuar gastando metade do orçamento da União para pagar juros da dívida. Um país que paga metade não dá mais do seu orçamento anual para pagar juros de uma dívida que ninguém teve a coragem de auditar até hoje, nós deveríamos auditar essa dívida para saber da sua origem, para onde é que ela foi, o que ela produziu, se não produziu nada. Quer dizer, nós não podemos gastar metade do orçamento. Lembrando que o orçamento é de 1 trilhão, então gasta metade, são 500 bilhões. 500 bilhões gasto para pagar a dívida. A nossa dívida é de 3 trilhões. 3 trilhões, aham. Agora, Beto, você falou para o jornal O Globo que a pesquisa divulgada pelo Datafolha não mostra uma realidade tão coerente, porque não existe favoritismo hoje no Brasil, nessas eleições agora de 2018. Como é que a gente pode explicar para a sociedade isso daí? Lembrando que você de casa pode participar conosco através do website paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Pois, Beto, explica como é que é essa questão de que não há favoritismo hoje. Esse jogo é um jogo aberto, eu acho muito... Isso, exato. Primeiro, eu acho improvável que o Lula seja candidato a presidente, porque se a lei existe e vale, e eu ajudei a fazer essa lei da chamada ficha limpa, quem é condenado em 2º grau por colegiado, que é o caso do Lula, condenado recentemente no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, em 2º grau, em estágio colegiado da Justiça, ele está inelegível, ponto. Qualquer discussão que venha após isso, se não revogarmos a lei, todos, tanto ele quanto todos, é protelação. Bom, num jogo desses, né, em que você tira ou sai por razões próprias, suas, né, do páreo essa candidatura, você zera o jogo. Até o cara de extrema-direita que ponteia hoje, ponteia muito por ser um contraponto ao Lula. O Lula não estando na eleição, esse contraponto se torna desnecessário e o cara tem que deixar de ser contraponto, tem que mostrar exatamente o que ele pensa sobre economia, o que ele vai fazer com a educação, né, com o emprego, com o desenvolvimento, com a inovação, com a tecnologia, com a economia criativa, com a arte, com a cultura. Aí o cara deixa de fazer só o discurso raso, barato, que depois de eleito vai nos enganar a todos, e vai ter que mostrar o que ele pensa de fato
para os cidadãos brasileiros. Então, esse é um jogo zerado, tanto que nós vamos ter mais de 20 candidatos, e como 89, essa eleição também pode dar zebra. Eu espero que, se for dar zebra, que possa dar, né, pelo menos com alguém que tenha um mínimo de condições, né, de reunir a nação e pactuar com a sociedade brasileira e com a política brasileira caminhos novos. Eu sinceramente, Rosso, não acredito que o nosso Congresso Nacional tenha condições de fazer tudo, ele já tem se negado a fazer coisas muito importantes. O Brasil, ali na frente, vai ter que adotar formas mais diretas de consulta à população, como plebiscitos, referendos. Tem que examinar, inclusive, num dos plebiscitos desses, num próximo governo, a possibilidade de uma constituinte exclusiva e não congressual, ou seja, revisar a Constituição, acabar com os privilégios, de novo delimitar o papel de cada um dos poderes nesse país, né, e as tarefas das instituições públicas no Brasil. Talvez uma constituinte que não seja do Congresso, que quem vire constituinte não possa concorrer a nenhum cargo público, 3 eleições subsequentes àquele trabalho, possa nos dar um horizonte novo. E nós temos que discutir isso, porque se também... A partir da sociedade. E a sociedade tem que ser chamada a referendar, a fazer não só impeachment que o Congresso faz, nós temos que fazer recall de mandatos. Exato. São fórmulas novas em que a sociedade, e não os interesses meramente políticos, partidários, localizados, possam tomar os rumos do país, mas um cidadão chamado a fazer um recall do mandato de um governador, ou de um senador, ou de deputados, ou do Congresso, ele possa tomar esse tipo de decisão. Avançar nessa relação direta com a sociedade é a melhor forma de termos transparência, né? E corrupção, esse é um tema de casa, meus amigos, é um tema do nosso dia a dia, né? Nós temos que ser honestos e nós precisamos ter acesso à informação para fiscalizar. E corrupção se combate diuturnamente. Agora, não dá para parar tudo para combater a corrupção. A gente tem que ter os mecanismos próprios que combatam o corrupto privado com o corrupto público e, portanto, a corrupção nas instituições públicas, mas, ao mesmo tempo, fazendo obras de infraestrutura, fazendo escolas, pagando os hospitais, atendendo a população naquilo que ela precisa. Então, a gente tem que criar esta linha de ação que eu imagino o Brasil tenha todas as condições de fazê-lo, se não quiser mais do mesmo, né? Porque se for buscar da cartola tudo que nós já vimos, é como dizia o Einstein, o cara que acha que pode mudar fazendo sempre a mesma coisa está beirando a demência. Verdade. Beto, a gente falava agora há pouco com relação aos eleitores. Você tocou num ponto-chave aí, que é a questão do Congresso. Eu, nas minhas análises, nos meus estudos, eu nunca vi um Congresso igual a esse daí. Esse Congresso é ruim. Esse que foi eleito parte em 2014 e parte em 2010. Um terço dos deputados eleito em 2010 e outra parte em 2014. Agora, veja bem, qual o maior desafio para a sociedade hoje? Porque grande parte fala que vai anular o voto, votar em branco. O que você poderia falar para o eleitor hoje que pretende anular o voto, que vai, se as pessoas seguirem o modelo que vem desde 2012, nas eleições, a gente viu que em 2014 os votos de nulo, branco e as abstenções em São Paulo foram maior que o número de votos que o prefeito Dória obteve. Em Belo Horizonte, a mesma coisa. E em 2017, eleição no Amazonas, no segundo turno, o número de votos nulo, branco e abstenções chegaram a 49%. É a metade dos eleitores. O que você poderia falar para o eleitor hoje que pretende anular, votar em branco? Eu acho que a indignação ela tem duas irmãs fundamental, a esperança e a atitude. Só indignação não resolve nada. Só ódio não resolve nada. Aliás, o ódio no mundo já provocou muitas guerras e mortes, mas não construiu nenhuma solução para nada. Então nós temos que ter racionalidade, atitude e esperança.
Se você é muito indignado, como eu, com as coisas que estão erradas, não adianta a gente se indignar ali no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente tem que se indignar nas urnas. Não votar significa concordar com o que está aí, porque mesmo você não participando, não votando, alguém se elegerá. Deputados se elegerão, senadores se elegerão, o presidente da República se elegerá, mesmo que a maioria não vote, continuará sendo eleito. Então, eu acho que a expressão da indignação numa eleição é olhar para os lados, tentar... Hoje é tão fácil saber como são as pessoas, o que elas pensam, o que elas se propõem, como elas são pessoalmente. Quer dizer, está tudo isso na internet e escolher um bom voto, né? Porque se o Congresso não renova, se os governos continuam sendo comandados, né, por esse conluio, muitas vezes, de partidos, né, que mantêm os mesmos, pegando os nacos do Estado brasileiro, das empresas públicas, dos bancos públicos, para fazer coisas não a teu favor, mas fazer coisas a favor deles, nós não vamos mudar nunca o país. Então, a indignação tem que vir com esperança e com atitude. Votar continuadamente é a única forma que nós temos de consolidar a democracia, que tem apenas 30 anos. O período mais longo que nós estamos votando tem 30 anos continuados. As democracias no mundo, que são centenárias, algumas até muito mais do que isso, só se consolidaram pelo exercício do voto e de opinião. Acho que a gente tem uma grande oportunidade para mostrar que está descontente, né, que é exatamente participando ativamente da eleição. Como eu disse, deleta quem está aí e dá um enter para quem você quer que entre. E aí a gente consegue mudar. Do contrário, essa turma fica toda aí não adianta passar 4 anos no WhatsApp mandando mensagem, né, pé da vida, lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Ah, porque mas não votou, pô. Não mudou, não tirou ninguém. Aí não adianta ficar nervoso, tomar um suador. Não, tem que votar. Vamos encharcar a camiseta contra essa banda podre da política brasileira, que se ficar aí, a podridão vai continuar. Beto, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e comentasse a questão do prefeito Dória, que essa semana disse que vai se lançar como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Vai contrapor ao Alckmin, que hoje é governo e que estaria dando um espaço para o candidato Márcio França, que também é do PSB. Por gentileza, faça suas considerações, que o nosso tempo está limitadíssimo. Vou fazer bem rápido, né? O Dória apareceu na política se dizendo o não político. Já se transformou em um ano no pior dos políticos, que é o cara que dá uma palavra e faz outra coisa. Um ano de governo já quer virar as costas lá para o seu eleitorado para tentar subir as escadas do poder em São Paulo. É um direito que ele tem, né? Mas eu acho que ele tinha uma obrigação muito grande, que era cumprir o seu primeiro mandato de prefeito, pelo qual ele chegando, né, postou muita coisa nas redes, mas governar não é só fazer post de rede, viu, pessoal? Governar é pegar a mão na massa, é ir lá no posto de saúde onde o médico não foi trabalhar, é ali no metrô onde o trem parou. Quer dizer, governar é mais do que Twitter, Facebook e Instagram. E o prefeito de São Paulo começou muito nas redes sociais e esqueceu um pouco de governar, e agora... Quer dizer, tchau, pessoal, eu vou concorrer a outra coisa. Então, eu acho que é um político muito atrasado que se transformou Dória. E nós temos lá em São Paulo o vice-governador Márcio França, que é o nosso candidato a governador, que está reunindo forças políticas no seu entorno, né, para poder imprimir também uma visão nova, atual, dinâmica e moderna para o estado de São Paulo. É uma coisa que nós vamos assistir ainda, porque eu sinceramente... gostaria muito de não ver o Dória deixar o povo da cidade de São Paulo na mão para um projeto pessoal na política. Beto, agradeço muito a sua presença aqui. Lembrando que você de casa pode participar conosco sempre através do website paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. A gente esteve aqui com Beto Albuquerque, agradecemos a audiência de vocês e até a próxima semana.